Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Meus queridos irmãos, mais uma vez aqui com vocês, às 19 horas, nesse dia de hoje, onde nós traremos mais um pouco da palavra de Deus, um assunto que nós começamos numa outra ocasião. Para ser bem preciso, eu comecei no dia 21/7 falando sobre esse assunto, onde nós fizemos uma introdução e hoje vamos lembrar um pouquinho daquilo que falamos e prosseguir um pouco mais. Mas antes mesmo de ler o texto, nós queremos demonstrar o nosso carinho, a nossa gratidão pelos anos de vida dados à nossa querida irmã Ana Adriano, da Igreja Batista Esperança, ali de Montes Claros, onde por 16 anos e meio nós pudemos pastorear. E quando ali chegamos, a irmã Ana já estava, uma das fundadoras da igreja, uma irmã muito querida, que era presente, atuante na MCA naquele tempo, nos evangelismos, nas visitas, e nos recebia de maneira tão feliz, tão alegre, tão satisfeita, e oferecia para a gente muitas vezes aquele delicioso almoço, aquele café. E nesta madrugada, a irmã Ana Adriano, após um período de enfermidade, partiu para a glória. Está agora na presença de Deus. E eu quero aqui dar aquele abraço aos irmãos da Igreja Batista Esperança em Montes Claros, ao pastor José Vandilécio e sua família. Que Deus, Trino, Todo-Poderoso, Eterno, Santo, possa confortar a família da irmã Ana, agora nos céus. Ela está nos céus. Os familiares dela recebam nossa palavra de conforto e a Igreja Batista Esperança. Que Deus os abençoe ricamente, todos os irmãos. Eu quero dedicar esse momento de gratidão a Deus pelos anos de vida concedidos à nossa querida irmã Ana Adriano na glória. Amém? Então, nessa palavra inicial, eu quero convidar você, se você quiser, pode abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Os versículos são de 6 a 8. Então, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, 6 a 8. Nós vamos ler, depois vamos fazer uma breve oração, lembrando da Igreja Batista Esperança, ali em Montes Claros, lembrando da irmã Ana, que nesta hora está nos céus com o nosso bom Deus eterno, Santo e Todo-Poderoso. Eu vou ler o texto, depois a gente ora e prossegue na palavra de hoje. Então, 2 Coríntios 4, 6 a 8 diz: porque Deus, que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. E olha que maravilha! A irmã Ana experimenta isso de uma maneira triunfante agora. Sem dúvida, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o verso 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha só, esse texto, com a vida desta serva de Deus, irmã Ana Adriano, que partiu para a glória. Vasos de barro. Ela compunha esse vaso de barro precioso. Mas aqui diz também: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então a irmã Ana vivia essa atmosfera. O semblante dela, o sorriso dela, a alegria dela manifestava isso. E o verso 8 diz: em tudo somos atribulados. Ela passou um período aí desde março, enferma, era uma tribulação, mas a Bíblia diz: mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Eu tenho certeza absoluta que a irmã Ana Adriano nunca desanimou, mas até o último segundo de sua vida experimentou e agora experimenta muito mais da glória, da presença, do resplandecer de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, agora nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, por esse dia de vida que o Senhor nos dá, por esta noite, por esta hora, por este momento que vivos, nós podemos glorificar o Teu nome. Nós queremos pedir que fale o nosso coração pela Tua palavra com simplicidade, com leveza, com beleza. Eu quero agradecer a Ti, ó Deus, pelos anos de vida dados à Tua serva, irmã Ana Adriano, Senhor. Que o Senhor possa confortar os seus familiares. Que o Senhor possa confortar a Igreja Batista Esperança nesta hora. Que o Senhor possa confortar os nossos corações e os corações de tantas pessoas enlutadas nesta hora, nesse Brasil afora. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações, conforte os nossos corações por Tua palavra, por Tua glória, por Tua presença, Senhor. Enxugue as lágrimas daqueles que estão vertendo nesta hora, daqueles que estão chorando. Manifesta o Teu poder e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós introduzimos no dia 21 deste mês uma palavra sobre triunfando sobre as aflições. E nós focamos muito esta realidade de que, por mais santo que sejamos, por mais que oremos, por mais que leiamos a Bíblia, a vida cristã é desafiadora. A vida cristã, ela tem princípios de triunfos na graça de Deus. Mas também nós teremos aflições. Nós também teremos tribulações. A gente adoece. A gente fica fragilizado. A gente chora pelas perdas. Então, a vida cristã é viver Cristo. E viver Cristo só faz sentido quando você tem compromisso com Ele. Viver em Cristo é uma experiência que está em curso para a plenitude da vida. Agora, na caminhada da vida, a gente sabe, não haverá só flores. Não será um mar de rosas, como a gente tanto ouve falar.
Haverá espinhos, perdas, armadilhas, perigos de morte, inquietações, fúria, ansiedade. Haverá luto, haverá sepultamentos, as lágrimas rolarão. Não conseguiremos evitar nesta vida o derramar de nossas lágrimas. Mas é nesse universo de dor, é nesse universo de sofrimento que a gente pode ouvir a suave voz de Deus dizer: tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus diz isso para você agora. Foi exatamente isso que Jesus disse aos seus discípulos no momento de dor, quando Jesus anunciava a sua própria morte por todos nós. E Jesus mostra que, neste contexto, a aflição é possível. E é possível a gente ter a sua gloriosa paz no meio da aflição, no meio da tempestade, no meio das tribulações, no meio dos sofrimentos, no meio das nossas lágrimas. Nós podemos experimentar a paz de Cristo, que excede a todo o entendimento. Nós precisamos estar certos de que a experiência cristã é medida e conduzida pela atuação do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que até o último segundo da vida da nossa querida irmã Ana Adriano, lá estava a presença vibrante, gloriosa, triunfante do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho dúvidas disso. Então, a Bíblia revela que o Espírito Santo é quem nos garante a presença do Senhor em todos os nossos passos, em todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo está presente. E é por isso que, na primeira instância, nós falamos que nós podemos triunfar. E nós vamos triunfando, sim, sobre as aflições, porque Deus mesmo resplandece em nossos corações. Esta foi a primeira verdade que nós apresentamos. E no versículo 6 de 2 Coríntios 4 diz: pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós chegamos ali na Igreja Batista Esperança, lembro como se fosse hoje, em 1996, dentre aqueles membros lá estava a irmã Ana Adriano, com esse brilho no coração. Esse brilho que diz em 2 Coríntios 4, 6, pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Que bom a gente chegar numa igreja e mesmo sem ter conhecido aqueles irmãos há muito tempo e já enxergar no semblante deles, como eu enxerguei no semblante daquela serva do Senhor e de tantos que ali estavam, e até esse brilho, essa glória resplandecente de Deus. E o verso 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Irmã Ana Adriano, assim como eu,
assim como você, vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ah, como eu gosto desta expressão! Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A irmã Ana Adriano, a Igreja Batista Esperança, a Igreja de Filadélfia e tantas igrejas, todos nós experimentamos isso. É por isso que Deus resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo. O vaso de barro significa a fragilidade. E a glória depositada no vaso revela a presença do Senhor em nossos corações. A presença do Espírito Santo de Deus no coração da irmã Ana Adriano até o último suspiro. E agora, ela brilha de maneira poderosa na presença, na face do Deus vivo, do Deus Santo e Todo-Poderoso. É a dignidade da vida cristã. É Cristo vivendo em nós. Temos, porém, este tesouro. Então existe em nós um tesouro. É a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o nosso valioso tesouro, o valioso tesouro desta serva de Deus, irmã Ana, é a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, eu quero lhe dizer que não há motivos para sentirmos-nos indignos. A nossa dignidade está em Cristo. É Jesus quem nos dignifica a Deus, pelo seu sacrifício, pela sua morte na cruz do Calvário, pelo seu sangue remidor. Então, nós temos esta brilhante, gloriosa, retumbante relação com Deus por meio de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Vasos de barro. Mas isso não é declaração de derrota e sim de triunfo, porque neste vaso de barro está depositado, mora, habita o Santo Espírito de Deus. Presença retumbante, gloriosa, irrefutável, indomável de Deus, Espírito Santo, na vida da gente, no coração da gente, na alma, no corpo da gente. É essa atmosfera que a irmã Ana e que cada um de nós precisa viver. Mas uma segunda reflexão para hoje. Triunfando sobre as aflições, sim, que são angustiantes, mas não aniquilam a nossa esperança. Compreenda isso. Triunfando sobre as aflições, que são angustiantes, mas aniquilam a nossa esperança em Deus. Por quê? Porque em 2 Coríntios 4:8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Que maravilha, irmãos! A gente poder ter esta certeza
Nós temos a certeza de que seremos atribulados, passaremos pela dor, mas não angustiados plenamente, perplexos, mas não desanimados constantemente. Então, por causa de Cristo e do amor de Cristo, nós somos atribulados em tudo. É interessante que todos os dos 9 estão no presente do particípio passivo. Isso faz referência ao grego, denotando algo que acontece de forma continuada e não em algumas ocasiões apenas. Veja só, o verso 8 diz que em tudo somos atribulados. A tribulação aqui é uma referência a um verbo grego que significa pressão. Pressão nesse mundo, pressão no corpo, pressão na mente, pressão no coração, pressão pelas enfermidades. Alguém disse que significa aflição composta, uma conjunção de aflições. E vem do verbo estemos, que é estreito, pressão, estreitamento, estreito e choros, que significa lugar. Então, a tribulação, a angústia, não tem sentido figurado, é passar por um lugar estreito, apertado, é passar por uma situação estreita, é passar por momentos de estreitamento, de angústia. É como que um rolo compressor de angústias, de dores, de tribulações, de aflições. Então, a tribulação pode ser muito intensa. Essa é que é a ideia. Mas o crente fiel tem a certeza de que o futuro em Cristo é seguro. É por isso que o Filho de Deus não se entrega à angústia que cega os olhos da esperança. A nossa esperança está no Senhor. A esperança da irmã Ana Adriano sempre esteve alicerçada no Senhor Jesus Cristo. E agora ela continua na glória, na mais gloriosa presença de Deus. Passou por tribulações? Sim. Mas não foi vencida. Ela abriu os olhos aqui, mas abriu os olhos na presença viva de Deus, do Deus Santo, do Deus Eterno, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Então as tribulações são realidades na experiência cristã e não há como evitá-las. Mas o crente em Jesus precisa saber lidar com elas. O Senhor jamais permitirá algo além do que possamos suportar. Eu quero dizer isso para você. Você não passará jamais por situações que você não possa suportar. Por isso, não há razões para ficarmos angustiados. A angústia continuada é incompatível com a fé e plena comunhão com Deus. No Salmo 118, verso 5, o salmista confessa: na minha angústia invoquei o Senhor, e ele me ouviu
e me libertou. Olha só, na minha angústia, o que o salmista fez? Invoquei o Senhor e ele me ouviu e me libertou. No Salmo 25, 22, o salmista Davi ora ao Senhor e diz: redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Redime, ó Deus, a Israel, a igreja, ao teu povo, de todas as suas angústias. E o Salmo 119, 50. O salmista diz: esta é a minha consolação na angústia. A tua promessa preserva a minha vida. E em 2 Coríntios 4, 8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Meus irmãos, a gente precisa tomar posse disso. Perplexos, mas não desanimados. A palavra perplexo literalmente significa sem um caminho. Então nós não podemos viver como se a gente estivesse sem um caminho, sem rumo. E também pode significar estar sem recursos. E também pode significar em dúvida ou embaraçado. São aqueles momentos de indecisões, em que tudo parece confuso e às vezes é difícil fazer qualquer coisa. Às vezes o momento que aquela pessoa atravessa é tão doloroso que ela tem a impressão que perde o rumo, mas não perde a esperança, não perde a convicção da presença de um Deus vivo, de um Deus inabalável, de um Deus que com a sua presença, como diz um pregador, trombeteia de maneira audível. É exatamente nesta hora que recebemos a ajuda do Espírito Santo. É nesta hora que os recursos de Deus chegam a nós. As dificuldades podem fazer que fiquemos perplexos, mas jamais desanimados, jamais desesperados. Em grego, na língua grega, o radical é o mesmo para as duas palavras perplexos e desesperados. A palavra no grego é exoporeia. Desesperados, perplexos. E que diz que é uma dúvida insustentável. É uma dúvida insustentável, difícil de explicar. Então a Bíblia está dizendo que não, nós não ficamos assim, perplexos. Podemos ter perplexidade, mas nunca desesperados. Nunca desesperançados, nunca, jamais desanimados. Pode haver dúvidas insustentáveis, situações difíceis de solucionar, mas elas não são capazes de conduzir-nos ao desespero absoluto. Elas não são capazes de nos conduzir a uma incredulidade, não. E sim a confiança, a uma fé inabalável, a uma esperança vibrante, vivificante em Deus. Uma esperança sólida no poder e na graça de Deus.
As dificuldades nos fazem depender mais de Deus. Será que nós temos aprendido isso? Que as dificuldades nos fazem depender mais da graça de Deus? Será que nós conseguimos enxergar que Deus até permite dificuldades, aflições, tribulações, tempestades, adversidades, como que dizendo, meu filho? Deus dizendo para você, meu filho, minha filha, aprenda a depender mais da minha graça. É isso que Deus fala para mim e para você. Aquelas situações que para nós muitas vezes não tem solução, são solucionadas por Deus. Nas grandes dificuldades da vida, Deus nos mobiliza a ter uma fé mais segura ainda, uma fé mais sólida, uma fé mais enraizada em Jesus Cristo. A experiência cristã, em momentos de perplexidade, se sustenta graças à confiança que nós temos em Deus. Na certeza de que Deus é quem nos dirige e nos orienta. Na certeza de que é Deus quem nos sustenta. É Deus como que dizendo, a situação está sob controle. E eu digo para você, aconteça o que acontecer, a situação está sob o controle de Deus. Nós temos o Espírito Santo como aquele que nos orienta em todas as situações, em todas as coisas, em todos os momentos da nossa vida. É Jesus Cristo, Emanuel, é Deus conosco todo dia, toda hora, todo milésimo de segundo que você vive, que você respira. E quando você parte para a eternidade, você continua nessa atmosfera de glorificar a Deus face a face com Ele. Alguém disse, sabemos que se estamos no Senhor, há sempre uma luz no fim do túnel escuro da vida, por mais que pareça escuro. A luz de Jesus brilha no seu coração. A presença de Deus é real. E esta luz é a nossa esperança. E por causa dela, não ficamos jamais desesperados. Não ficamos jamais desesperançados. Não ficamos jamais abandonados. 2 Coríntios 4:6 diz, pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Deus é essa luz de brilho maior que resplandece em nossos corações. Por isso o desespero não domina jamais as nossas vidas. A nossa esperança está fundamentada no Filho de Deus. A esperança da irmã Ana Adriano
sempre esteve alicerçada, solidificada em Jesus Cristo, a estrela da manhã, o Cristo vivo, ungido de Deus, o Verbo da vida, o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso de Israel, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe e Senhor da paz, aquele que esteve morto, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Amém. Esta é a palavra de Deus hoje para o seu coração. Nós vamos ficar por aqui, mas nós vamos continuar depois esse tema, este assunto. Mas é isso que Deus tem para o seu coração. Triunfando sobre as aflições. Igreja Batista Filadélfia. Igreja Batista Esperança de Montes Claros. Queridos irmãos, a irmã Ana Adriano está mais do que nunca agora triunfando nos céus sobre as aflições desta vida. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa triunfar sobre toda e qualquer aflição que venha passar. Que nós possamos dobrar mais os nossos joelhos, dobrar mais o nosso coração, dobrar mais a nossa alma diante do Senhor. Oremos. Deus querido, Deus eterno, Deus de amor e de infinita graça. Nós te glorificamos, Senhor, nesta hora. Porque em Cristo nós triunfamos sobre as aflições. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está presente conosco todos os dias e todas as horas da nossa vida, todos os milésimos de segundo. E nesta hora, meu Deus, eu peço mais uma vez, conforte o coração de cada pessoa que está sofrendo, que está enlutada, que está vertendo lágrimas. Deus querido, em nome de Jesus, vá ao encontro destas pessoas, enxugando as lágrimas e confortando o coração de cada um e nos dando uma noite de paz. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a mais gloriosa e doce salvação de Jesus Cristo, que o conforto mais glorioso do Santo Espírito repouse sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe Eterno da Paz. Amém. Eu quero agradecer profundamente a sua atenção. Que Deus abençoe. Quem sabe você possa compartilhar esta palavra com alguém, ajudando alguém a ser salvo e ajudando alguém a ser confortado, ajudando alguém a voltar para Jesus, a reconciliar com o Senhor, ou a entregar a vida para Jesus, a viver uma vida que glorifique a Deus.
Que Deus lhe abençoe e que você tenha uma noite de paz. Receba o nosso abraço. Até a próxima.